2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga me espera, pastor. Então vamos dar seguimento. Olha o que diz a palavra de Deus quando Paulo escreve aos Coríntios. Diz assim, ó: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Versículo 8: certo de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Versículo 9: como está escrito, distribuiu, doou os seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Versículo 10: aquele que oferta a semente ao que semeia, e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente, e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Diga glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, fique à vontade. Irmãos, nós vamos dar seguimento. Eu falei aos irmãos que nós vamos falar esses domingos sobre dízimo, oferta, esmola. As três formas de contribuição a qual a Bíblia fala. E nós vamos seguir no raciocínio. Tá, hoje nós vamos fechar. Pastor, por que você está falando sobre dízimo, oferta, esmola? Porque o cristão ele tem que aprender o que é dízimo, o que é oferta, o que é esmola. E para que serve. E qual o papel do cristão. E o que ele ganha quando ele é fiel nessas áreas. É uma área, irmãos, que quando você resolve falar de finanças, dinheiro, é um assunto que tem muitos irmãos que não gostam. Olha de cara feia, porque pensa que não se pode falar sobre dinheiro. Mas tem sim que se ensinar sobre o dinheiro. Glória a Deus. É um assunto que há muito debate. Que você vai hoje ver muitas pessoas debatendo acerca de dízimo. Que dízimo é na lei, que nós não vivemos mais na lei, e mais aquilo. Tem assunto de todo jeito. Por isso cabe a nós, a mim como líder dessa igreja, pastor, instruir os membros dessa igreja no que a Bíblia nos mostra. Glória a Deus, irmãos. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre oferta e um finalzinho sobre esmola. Falamos sobre dízimo. Dízimo, pastor. O que é o dízimo? Dízimo nós devolvemos. Dízimo nós devolvemos. Oferta nós doamos. E a esmola, pastor? A esmola é aquilo que nós damos para pessoas que estão necessitadas. Glória a Deus. Então essas três formas que a Bíblia fala. E hoje nós vamos falar um pouquinho acerca de algumas leis da contribuição que nós, como irmãos cristãos, devemos ter. Quando nós vamos um pouco aprofundar estudos sobre isso, irmãos, nós vamos ver e entender que eu vou passar hoje para os irmãos 6 partes que, se nós colocarmos em prática, a nossa vida financeira ela é destravada. 6 práticas, 6 leis que, se nós colocarmos em prática, ela é destravada no mundo espiritual para Deus abençoar a nossa vida.
Não é aqui que o mundo é regido. Nossa luta é no mundo espiritual. É preciso destravar. Glória a Deus, irmãos. Então vamos adentrar um pouquinho nesse estudo. Os irmãos, atentos. Pastor, hoje é um culto de família. Tem muitas famílias que estão sendo destruídas por falta de problemas financeiros. Por isso que devemos ensinar essas questões dentro da igreja. Glória a Deus, irmãos. Amém? Então, dízimo e oferta, irmãos, e esmola, ela não pode ser simplesmente uma obrigação da igreja, do irmão. Não é uma obrigação. Cada irmão tem que entender que nós temos que contribuir com aquilo que nós temos. Deus em nenhum momento vai pedir para você contribuir com algo que você não tem. Para você contribuir, Deus ele tem que te dar para você contribuir. Primeira forma que nós temos que entender, que nós temos que ter expressão de gratidão. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos e quando nós damos esmola para alguém. O que é essa expressão de gratidão, pastor? Falei domingo passado, falei em outro domingo em um estudo que eu dei sobre isso. Essa expressão de gratidão é como você oferece a sua oferta. É o que a sua oferta expressa para Deus. Não para quem está no púlpito ou pastor recebendo. Porque a sua oferta ela é entregue no mundo espiritual. Você está entregando para Deus, para a obra de Deus. Então a sua oferta ela tem que ter uma expressão de gratidão para com Deus. Se a sua oferta não tiver uma expressão de gratidão para com Deus, como que Deus vai se agradar da sua oferta? Não tem como Deus se agradar da sua oferta. A Bíblia vai dizer para nós que Deus ama ao que dar com. A Bíblia diz para nós que Deus ama aquele que dá com alegria. Vou voltar a falar para os irmãos de novo, vou bater na tecla. Falamos nas células e falamos aqui, vamos continuar falando, que não é o volume ou a quantidade, mas sim como você está doando. É como você está entregando. Qual a expressão que está tendo a tua oferta para com Deus? Está tendo uma expressão de gratidão? Uma expressão de amor? Uma expressão de alegria? Ou você está ofertando de forma obrigada? Ou porque alguém está pedindo para você ofertar? Tem que nascer dentro do seu coração esse desejo. Tem que nascer dentro do seu coração esse desejo. Porque se não nascer dentro do seu coração esse desejo, como que Deus vai se agradar? Ou seja, essa expressão de gratidão, ela também expressa uma questão falada que nós entendemos, chamada obediência. Obediência. Se eu entendo que Deus é o que rege tudo, Ele é o centro de tudo. Se eu entendo que Ele é o centro de tudo, então eu entendo também que a obra dEle carece da minha ajuda. Não que ela precise de mim, mas carece daquilo que Deus me dá, para mim também abençoar a obra dEle. Então, se não tiver uma expressão de gratidão para com Deus, Ele também de forma alguma vai receber a sua oferta. Não, pastor, Deus recebe. Não, não recebe, irmãos. Você já experimentou dar algo para alguém com raiva? Você já experimentou, quando você que é casado, chegar com a sua mulher e dar algo para a sua mulher zangado? A sua mulher, ela pega e joga de volta em você. Você já experimentou, mulher, dar algo para o seu marido zangado? Eles não recebem. Ou seja,
tem que ter uma expressão de gratidão, obediência, amor à obra de Deus. Se não tiver essa expressão, você nunca vai conseguir destravar a sua vida financeira no mundo espiritual. Você vai dar 2 passos para frente, mas vai dar 10 para trás. Quem é que te ajuda? Não é Deus? Quem é que te dá o trabalho, que abre as portas para você? Não é Deus? É ou não é? Quem abençoa o seu salário no mês? Não é Deus? De quem é tudo que você hoje cuida? De quem é tudo isso? É de quem? É de? Como que você não quer dar com amor para a obra de Deus? Não podemos de forma alguma doar algo para a obra de Deus com raiva. Tem que ter alegria. Não é para o pastor, não é para o obreiro, não é para o porteiro que você está ofertando. É para o Senhor. É para o Senhor. A contribuição numa condição, ela não é opcional. Quando eu entendo que Deus é o que rege tudo, não é uma opção minha, não é uma opção. Eu entendo que eu, como cristão, que faço na prática da palavra, eu tenho que entender que eu tenho uma obrigação com a obra do Senhor. Eu tenho esse sentimento. Porque se eu entendo isso, o meu coração ele se agrada. E quanto mais eu expresso gratidão naquilo que eu dou para Deus, entra-se o processo de mordomia. Você passa a ser o mordomo ou seja, se você não entender isso, você não entra no processo de mordomia, porque quem é o mordomo? É aquele que cuida das coisas. Então, se nós doamos com expressão de gratidão para Deus, nós passamos a ser mordomo dos bens que Deus nos coloca em nossas mãos. Então há esse processo, mas eu tenho que entender que a minha oferta, ela tem que expressar gratidão. Se ela não expressar gratidão, ela não funciona no mundo espiritual. Ela não funciona. Outro processo que nós temos, que nós não podemos deixar de cometer, que é fidelidade, no mínimo, para com a obra do Senhor. Fidelidade, no mínimo, para com a obra do Senhor. Eu tenho que ser fiel com a obra do Senhor. Para um pouco para pensar. Imagina um relacionamento de quem não tem confiança. Imagina um relacionamento de homem e uma mulher casados, conforme a lei de Deus, que não tem confiança, que um desconfia do outro. Então, a partir do momento que você não tem fidelidade para com a obra de Deus, você também está dizendo para com Deus: eu não creio nas tuas escrituras, Senhor. Porque Deus, Ele é fiel. E vai continuar sendo fiel. Você e eu podemos fazer o que nós quisermos. Deus não vai mudar o que Ele é. Ele é Deus, Ele é fiel e vai continuar sendo. O que nós fazemos não vai mudar o que Deus é. Mas se nós fizermos algo que venha agradar a Deus, vai mudar o que nós somos. Vai mudar o que nós somos. Ou seja, eu tenho que entender que eu tenho que ter, no mínimo, a fidelidade com Deus. No mínimo. A Bíblia fala para nós em Lucas capítulo 16, no versículo 10, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no... E quem é injusto no pouco, também é injusto no...
É a Bíblia que está falando. Aguenta aí. É a Bíblia que está falando. A Bíblia está falando para nós, Jesus está falando para nós, que se nós não formos fiel no pouco, nós também não seremos fiel no... A Bíblia está, então nós entendemos que nós não temos que dar desculpa por que nós não estamos ofertando, ou por que nós não estamos dizimando. Porque se você não tem coragem de tirar um dízimo de 10 reais, você não tem coragem de tirar um dízimo de 100 mil reais. Então nós... Rapaz, eu estou falando enrolado esses dias, mano. Domingo passado está enrolando a língua tudinho aqui. Rapaz, é repreendido em nome de Jesus. Então a Bíblia diz em Lucas 16, 10: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Ou seja, não tem esse negócio de nós ficarmos falando, não, quando eu ganhar mais, eu vou conseguir contribuir. Não, não tem isso, irmão. Se você não consegue contribuir quando você está ganhando pouco, você não vai conseguir contribuir quando você estiver ganhando muito. Não consegue. Não tem esse negócio. É a Bíblia que está falando. Se você... Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, se você ser fiel no pouco que você está tendo, que Deus está te dando, para você abençoar a obra de Deus, se você está sendo fiel, Deus está te conhecendo, Ele vai te colocar no muito. Mas se você não ser fiel no pouco, Ele também não vai te colocar no muito. Não tem como. Você quer destravar a sua vida financeira, você quer viver em abundância, então aprenda que você tem que seguir princípios bíblicos. Se nós não seguirmos princípios bíblicos, nós não conseguimos avançar. Nós só vamos ficar olhando para o Beltrano e para o Ciclano. Olha o rapaz, mas que casa bonita. Olha a conta do irmão, 1 milhão nela. Ai, Deus não me dá isso. Como que Deus vai te dar se não consegue dar 10 centavos para a obra dele? Não, pastor, mas eu não dou dinheiro ali porque tem muitos pastores. Irmão, não pegue mau exemplo. Não se baseie por maus exemplos. Se baseie por bons exemplos. Se você ficar com esse pensamento, que o diabo é que quer que você fique com esse pensamento, você não vai conseguir prosperar. Você vai dar murro em ponta de faca, como diz lá no meu lugar, todos os dias. Glória a Deus. Então não adianta eu ficar com essa conversa. Ah, quando eu ganhar mais, eu vou contribuir. Não, você não vai não, irmão. Se você não conseguir fazer isso quando tiver pouco, não vai conseguir fazer quando tiver muito. Ah, eu vou meter a mão aqui. Dá 10 mil ali, Deus me livre. Meu Deus, eu não faço isso. Ai, Jesus. Não consegue. Porque entra tal da avareza no coração, irmão. Apegado. O pastor está querendo meus bens. O pastor está com interesse na minha finança. É o pensamento do avarento. É um avarento, ele pensa assim. Glória a Deus, irmãos. Então, através da nossa contribuição, nós temos a oportunidade de exercitarmos a nossa fidelidade para com Deus. Através das nossas contribuições, nós temos a oportunidade de expressar a nossa fidelidade para com Deus. Terceira lei que nós temos que entender, para que nós possamos aprender aquilo que Deus quer fazer em nós. Nós temos que aprender
abençoar, contribuir com a obra de Deus, segundo as nossas posses. Segundo nossas posses, aquilo que Deus colocou em nossas mãos. A Bíblia fala para nós, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não façam coletas quando eu for. Ou seja, irmão, o Senhor não pede de alguém o que ele não tem. Se vai me dar o que você não tem, Juliano, então você também não vai dar para Deus o que você não tem. Você vai semear semente se você não tem semente para semear? Não tem como. Mas por isso que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele está dizendo assim, como que ele diz: olha, vocês têm que se programar, vocês têm que se preparar, vocês têm que ter uma vida organizada, para que vocês sempre venham ajudar a obra do Senhor. Uma vida organizada. Paulo diz: olha, vocês têm que organizar a finança de vocês. Paulo diz: olha, início de semana vocês separam lá algo para a obra, para os santos, separa algo e coloca de lado, porque quando chegar em tal dia, você possa dizer que você não tem, porque Deus está te dando. Não adianta você vir com desculpa e dizer que não tem. Glória a Deus, irmãos. São coisas que nós temos que aprender. Quando você olha para a Bíblia, irmãos, Deus, ele não vai pedir que você não tem. Olha para a Bíblia, você vai ver que Deus, ele pede algumas coisas que muitas das vezes, se ele pedir para nós, muitos de nós não consegue dar. Vocês já viram a história de Abraão? O que foi que Deus pediu de Abraão? O que foi que Deus pediu de Abraão? Diga comigo: filho. Deus pediu de Abraão o filho dele. Abraão negou? Abraão foi fiel a Deus. Abraão, ele sabia que o filho que ele tinha foi Deus que tinha dado para ele. E que se Deus quisesse, Deus daria até 10 filhos a mais para ele, 50 filhos a mais para ele. Porque ele sabia que o que estava na posse dele não era dele, era apenas de Deus. Ele apenas era o mordomo de Deus. Ou seja, se nós não entendemos esses princípios básicos para nossas vidas, como nós queremos avançar no mundo espiritual financeiro? Não tem como. Para um pouco para pensar, se o Espírito Santo bradasse em teu coração esta noite. Você que é pai, ou você que é mãe, me dá o teu filho hoje em sacrifício. Não precisa falar nada para mim. O filho que você tem é de quem? O bem que você tem é de quem? Então não se apegue ao bem material. Honre a Deus com as posses que Ele deu nas tuas mãos. Honre a Deus com as posses que Ele colocou nas tuas mãos. Pastor, eu quero prosperar. Pastor, eu quero fazer isso. Então honre primeiro a Deus. Aprenda o princípio que eu já ensinei aqui. O princípio de honra, de honrar. Honra-me e eu te... Como nós queremos receber honra se nós não damos honra? Ou seja, a nossa oferta, nosso dízimo, as nossas esmolas,
ela tem que ter expressão de gratidão, tem que ter expressão de amor, ela tem que cheirar bem as narinas do papai. Se ela não cheirar bem as narinas de papai, como Deus vai nos honrar? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12, está escrito assim: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não. Se há boa o quê? Boa? Está aí, ó. Se há boa vontade na tua oferta, não tem como Deus deixar de te abençoar. Agora, se não há boa vontade, se há interesse, e não tem esse negócio, que tem muitas pessoas ensinando aí, bota Deus na parede, que Ele tem que te dar, Ele não tem que te dar nada. Ele não tem que te dar nada. Quem tem que dar é nós. Fala Jesus bem forte aí. Quem tem que dar é nós. Nós já temos vida, nós já temos saúde. Deus já nos está dando condição. Então quem tem que dar é nós que temos que dar. 2 Coríntios, Paulo escreve dizendo, capítulo 8, versículo 12: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Ou seja, será segundo o que você tem. Se você não tem, você vai dar o quê? Ou seja, para você semear, o semeador tem que te dar semente. Mas como é que ele vai te dar semente se você não dá? Ao invés de você semear, você come a semente. Eu estava lendo uma história agora. Uma história, peguei a minha Bíblia de estudo lá e estava vendo que lá nos Estados Unidos tem um bando de índios lá, da pele vermelha. Vocês viram aquele filme de cowboy de índio da pele vermelha? Aí a Bíblia estava falando, a Bíblia de estudo estava dizendo que lá tinha uma tribo de índio da pele vermelha. E lá chegou a falar para o presidente que essa tribo de índio, ele estava morrendo de fome. O presidente disse: como vai morrer de fome nosso povo, maior nação do mundo, maior poderosa? Juntou a equipe dele: vai lá e vê o que está acontecendo, leva semente para esse povo. Levou semente para eles semear. E o pessoal veio embora. Não, nós já entregamos semente. Então eles vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Na lei natural era para eles terem feito isso. Só que vai dizer para nós, a história diz para nós, que com o tempo chegou de novo um comunicado que eles estavam passando fome. E o presidente: não, vai lá e vê o que está acontecendo. Nós demos semente para eles semear. O que está acontecendo? Quando vocês chegaram lá, foram entender que ao invés deles semear, eles tinham comido a semente. Por que muita pessoa está passando necessidade? Por quê? Porque está comendo a semente. Se você plantar, você vai ter muito mais. Se você plantar um caroço de feijão, a base de feijão lá vai te dar uns 20 caroços de feijão. Mas como que Deus vai te dar? Vai multiplicar a tua semente se você não semeia ela? Glória a Deus. A contribuição ela é aceita segundo o que você tem, ou em outras palavras, de acordo com a sua posse. De acordo com a sua. Você não vai oferecer o que você não tem. Você não vai fazer loucura. Vou fazer um voto na igreja, eu vou pegar dinheiro emprestado, porque você está doido da cabeça. Você não pode, você tem que fazer com aquilo que você tem.
que você não tiver, você vai orar a Deus para Deus te dar semente, para que você possa semear. Glória a Deus. Então eu tenho que entender esse princípio para mim avançar. Eu tenho que entender. Lucas capítulo 21, no versículo 1 ao 4 diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía do seu sustento. Deus não vê a quantidade que você está colocando ali. Ele vê a qualidade da sua oferta. Aqueles homens ricos, eles estavam dando da sobra deles. Eles poderiam ofertar muito mais eles poderiam ofertar. Mas eles estavam dando, era da sobra dele. Aquela mulher pegou o que ela tinha de melhor, e ela ofertou a Deus. Aquela oferta chamou a atenção de Deus, porque ela teve uma expressão de fidelidade, uma expressão de amor. Ela honrou a Deus com a sua posse. Nós temos que aprender a honrar a Deus com as nossas posses. O que Deus tem nos dado é para nós usar de forma que agrade a Ele. Glória a Deus, irmãos. Quarta lei, nós temos que entender, as nossas ofertas têm que ter expressão de generosidade. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5 e 7, diz assim: sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitasse, e preparasse de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa, e não como algo arrancado da avareza. Lembrai-vos, aquele pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia da generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Glória a Deus, irmãos. A minha oferta, ela tem que ter generosidade. Se não tiver, não tem como. Se eu quiser ofertar com avareza de coração, Deus não recebe. O que é avareza? Pastor, mas o que é a pessoa avarenta, pastor? O que é essa avareza, pastor? É a qualidade, é a característica de quem é avarento. Quem tem apego excessivo ao dinheiro e às riquezas. Ou seja, o camarada, ele não consegue de forma alguma honrar a Deus com as suas posses, porque ele é avarento. Ele não consegue nem usufruir da riqueza dele, porque ele pensa que vai acabar. Ou seja, nós não podemos de forma alguma nos tornar um avarento para com a obra de Deus. Tudo que Deus colocou em nossa posse é para nós apenas administrarmos. Mas será se nós estamos sendo bons administradores dos bens que Deus tem nos dado? Glória a Deus. Não basta fazermos a coisa certa, temos que fazer do jeito certo. Não basta fazer a coisa certa. É certo dizimar? É ou não é? É, a Bíblia fala. É certo ofertar? É ou não é? É certo dar esmola? É ou não é? É certo fazer voto? É ou não é? É. Mas nós temos que saber como nós estamos fazendo. Porque dar de qualquer jeito não dá, irmãos. Não tem como, você não prospera. Você não avança. Pastor, então é por isso que eu não consigo avançar, pastor. Então tem alguma coisa que está travada, irmão. E você tem que aprender que você tem que destravar no seu mundo espiritual.
Você tem que aprender a colocar em prática aquilo que Deus quer para você avançar. Glória a Deus. A Bíblia fala para nós, no Antigo Testamento, que Deus ordenou que o povo de Israel ajudasse aos pobres. Deuteronômio capítulo 15, versículo 10, está assim: livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor, teu Deus, e toda a tua obra, em tudo que empreenderes. Em tudo que empreenderes. Ou seja, se o teu coração não for maligno ao você lançar sua oferta, você entregar, honrar a Deus, se o teu coração não for maligno, Deus vai te honrar em tudo que você empreender fazer. Ou seja, dizendo para nós, olha, se você colocar em prática aquilo que eu quero, eu vou te abençoar. Então não depende de Deus, depende de nós. O que Deus podia fazer, Ele já fez, está feito. Pastor, então como é que eu vou tomar posse? É só seguir aquilo que Deus pede para nós. Só seguir o que Deus pede para nós. Fazer, mas fazer de forma correta, de forma que agrade a Deus. Nós não podemos simplesmente pegar uma oferta e lançar a oferta porque eu quero lançar a oferta. Não, irmão, não é assim, irmãos. Se você olhar para o mundo cristão hoje, muitos cristãos, eles não conseguem viver as bênçãos de Deus, porque eles não sabem como ofertar, eles não sabem como dizimar, eles não sabem como dar esmolas. Fazem de qualquer jeito. Por quê, pastor? Porque também muitos não foram ensinados. Mas nós estamos aprendendo hoje o que nós temos que fazer. Nós temos que colocar em prática. Se você quer avançar, se você quer viver a prosperidade de Deus, então tome posse dessas palavras, para que você possa avançar. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 e 19, Paulo escreveu a Timóteo assim: exorta os ricos do presente século, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumule para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se empreender em verdadeira vida. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, Timóteo, ensina os ricos, para eles terem o coração voltado para a obra. Ensina eles. Ou seja, nós também temos que aprender isso que Paulo, porque se nós não aprender, como nós vamos ter sólido fundamento para o futuro? Que futuro é esse? Para que nós possamos ter um futuro bem abençoado por Deus. Glória a Deus, irmãos. Pastor, como que eu sei que eu estou abençoando bem a obra de Deus? Se eu estou sendo generoso com a obra de Deus, pastor? Como, pastor? Como que eu sei? Para e depois faz uma reflexão de quanto você tem gastado com os teus hobbies, com os teus lazeres, e quanto você tem ajudado na obra do Senhor. Quanto você gasta? Aí você vai entender se você está sendo generoso com a obra do Senhor ou não. Pastor, o senhor está querendo dizer para nós que é errado eu ter meu lazer? Não, não estou dizendo nada disso. Eu estou falando para você comparar o quanto você tem semeado na obra do Senhor, o quanto você tem gastado na sua vida particular. Aí você vai entender. Glória a Deus, irmãos. Está fechando já. Qual a outra, pastor? Periodicidade e constância.
Ou seja, a outra forma que eu tenho que aprender, com a minha contribuição para com a obra do Senhor, eu tenho que ter periodicidade e constância. Eu tenho que ser constante naquilo, na obra do Senhor. Porque, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas como eu for. Ou seja, Paulo ensinou aos Coríntios que devemos fazer isso de forma planejada e periódica. Ou seja, o que é essa constância, pastor? É que eu tenho que ser constante na obra do Senhor, lançar a minha oferta na obra do Senhor com constância. Eu não posso ofertar hoje e passar um mês para ofertar de novo, se eu sabendo o que Deus tem me dado. Eu não posso viver dessa forma. Se eu quero realmente viver uma vida para com Deus, de verdade, destravar isso que está atrapalhando a minha vida financeira, eu tenho que ter constância, tenho que ter prática de periodicidade, eu tenho que me planejar. Para que quando eu venha lançar minha oferta, eu lance a minha oferta em todo o culto. Eu não posso lançar hoje, passar um mês para lançar de novo, sabendo que eu tenho, que Deus tem me dado. A obra do Senhor, Deus tem te dado, a mim e a você, é para ajudar a obra do Senhor. Não é para deixar de ajudar a obra do Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Pastor, qual é a última vez que nós temos? Prova de obediência. Onde é que está aí? 2 Coríntios 9, 12 e 13. É o que nós estamos trabalhando. Diz assim, ó: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na provas desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuis para com eles e para todos. Para com ele e para todos. Ou seja, irmãos, nós temos que botar em prática aquilo que Deus nos pede. Como que eu estou ofertando? Como que eu estou dizimando? É uma obrigação minha dizimar? É uma obrigação, eu dizimo porque eu sou obrigado. Ninguém te obriga a dizimar. Ninguém te obriga a ofertar. Não, eu vou dar uma oferta porque o pastor está falando que está pedindo oferta, a hora da oferta. Não, irmãos. Tem que nascer dentro do teu coração. Tem que nascer dentro do teu coração. Não adianta você vir com o coração maligno, querendo ofertar para a obra do Senhor, que Deus ele te pega na curva, irmãos. Não adianta. Não, pastor, mas eu sou bem financeiramente, é isso, aquilo. Você pode ser bem financeiramente, mas se você não estiver honrando a Deus, conforme Ele pede, e alguma área da tua vida não está indo bem. Em alguma área. Porque a prosperidade de Deus, ela não é só numa área de uma vida. A prosperidade de Deus, ela é em toda a área da sua vida. Em toda. Pastor, eu faço o que eu quero, minha vida é minha, sei o que. Você que não é cristão, a vida, você pode até falar que é sua. Mas você que é cristão, que já confessou Jesus, já batizou nas águas, a vida não é sua não. A sua vida é dele. Ele pagou um preço pela tua vida lá na cruz. Você tem um dono, você tem um pai, você é propriedade exclusiva do Deus vivo. Então não tem esse negócio. Você pode até falar que você faz o que você quiser. Pode até falar. Mas o cristão que conhece que Deus rege a sua vida, ele diz: a vida não é minha, é de Deus. É de Deus. E o cristão que entende que a vida dele é de Deus, ele obedece a Deus e faz conforme a vontade de Deus.
não conforme a sua vontade. Esse dia eu falei para os irmãos que nós cristãos não temos livre-arbítrio. Nós cristãos não temos livre-arbítrio. Você que não é cristão, não confessou, você tem livre-arbítrio, você vai fazer o que você quer da sua vida. Mas você que não é cristão, você já não é mais, você não tem. Paulo diz que eu já não vivo, mas Cristo vive. Então você já não vive. É Cristo que vive em você. Então você já não faz mais a sua vontade. Você já não faz mais o seu querer. Você faz a vontade de Deus e o querer de Deus. É o cristão que abre a boca para dizer o que faz, o que quer da sua vida. Ele não está mais em Deus. O Espírito Santo não habita mais nele. Glória a Deus. Pai, eu olho para aquele relógio e vejo ele passando igual um vento, irmão, ali. Fica de pé, irmãos. Aplauda Jesus bem forte, irmãos. Bem forte para Jesus. Fica de pé comigo, irmãos. Senhor Deus. Irmão, coloque isso em prática. Toda vez que você for ofertar, for dizimar, ore a Deus, apresenta a Deus. Não entrega de qualquer jeito. Não é para o homem. É para Deus. Não. Tá buzinando aí o negócio aí, tá? Rapaz, botaram até um alarme no bicho agora para dizer às 9 horas, tá bom. Misericórdia. Rapaz, esse negócio eu vou te falar, viu? Então, saiba como ofertar. Saiba como entregar para Deus. Não se oferta de qualquer jeito. De qualquer modo. Aprenda isso, você. Aprenda e coloque em prática na sua vida. Porque Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer multiplicar os bens que estão sobre você. Deus, Ele quer que você se torne um mordomo. Mordomo é aquele que administra, obreiro André. Que cuida direitinho, ó, aqui, ó. Você me deu 2, eu vou multiplicar para 4. Você me deu 4, eu vou multiplicar para 8. Você me deu 8, eu vou multiplicar para 16. Senhor, eu vou cuidar direitinho dos bens que o Senhor me deu. Eu vou multiplicar, Senhor. Mas se você ficar pensando em cima, não vai. Aí você não vai ver. Você vai ver o irmão sendo abençoado, o irmão subir aqui para contar o testemunho. Foi abençoado, eu acredito. Um dia eu vou lá, um dia tu vai mesmo. Um dia tu vai mesmo, quando tu aprender a praticar a palavra de Deus. Enquanto você não aprender a praticar a palavra de Deus, tu vai continuar chupando o dedo. E ficar com inveja do irmão que vem testemunhar. Fica com inveja. Vai morrer de inveja. Ou se arrepende e bota em prática a palavra de Deus. Você vai subir aqui para contar testemunhos aqui, em nome de Jesus. Você vai subir para contar testemunho de bênçãos, de prosperidade. Você vai subir aqui para testemunhar o que Deus vai fazer na sua vida. Você toma posse? Eu também tomo posse, em nome de Jesus. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus. Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu. Obrigado pelo ensinamento. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento que você fez para mim, Senhor. Obrigado. Porque se não fosse o Senhor falar conosco, o que seria de nós, Senhor? A Bíblia nos mostra, Senhor, que o Senhor tem interesse, vontade, desejo que os teus filhos vivam do melhor dessa terra. Usufrua do melhor dessa terra, Pai. Mas muitos não estão usufruindo, Pai, porque não têm colocado em prática os princípios de obediência, de como fazer, Senhor, de como entregar. Muitos não têm, Pai, expressado honra nas suas ofertas.
Muitos pais têm dizimado e ofertado de qualquer jeito, Senhor. Senhor, que estas palavras de domingo e hoje, Senhor, domingo passado e agora, que ela possa entrar nos nossos corações, Senhor, e que ela vai produzir frutos, Pai. Que a Tua palavra ela não volta em vazio, Senhor. Eu sei que muitos que aqui estão tomando posse dessa palavra. E muitos, Pai, vão subir aqui para testemunhar o que o Senhor vai fazer na vida deles. Eu já olho pelos olhos da fé, Pai. Homens e mulheres subindo aqui dizendo da forma como o Senhor abençoou a vida deles, Senhor. Vão ser testemunhos para outros edificarem as suas fé também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nesta noite eu estendo as minhas mãos, Pai, em direção aos irmãos. E abençoo a vida deles, Pai, em Teu nome, Jesus. Eu abençoo a vida econômica, financeira, a casa, o lar deles, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Prospera a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, abre os olhos, Pai, espirituais da Tua igreja. Para que eles possam entender, meu Pai, esse princípio bíblico que o Senhor tem para conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida deles. E que esta palavra se cumpra na vida de cada um deles. E assim na minha também, Senhor. Em nome de Senhor Jesus. Você diz amém. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte para Jesus.